Momento que a gente aplica o processo de entrevista. Lembra lá das fases da SAI? Lembra? Alguém conseguiu dar uma lida na lei? A parte de planejamento e implementação. Vamos lá. Qual que é a primeira fase da SAI? Histórico. Histórico. O histórico, nós vamos querer saber quem é a pessoa e o que ela tem. Em cima dessa fase vem a segunda. Qual que é? Diagnóstico. Diagnóstico é o nome técnico do problema. No caso da enfermagem, nós temos 4 diagnósticos possíveis. Para não confundir a cabeça de vocês, eu falarei apenas 2, ok? São os mais usados. Problema real ou atual, que ela tem agora, e risco de problema futuro. Esses são os 2 principais diagnósticos de enfermagem. Okay? Nós temos outros 2 que são menos usados, os que não vou abordar para não confundir a cabecinha de vocês. Depois do diagnóstico, qual é a fase? Qual que é a fase? Qual? Muito bom, mano. Planejamento. 3. Planejamento. O que é o planejamento? Pensar em possíveis, no caso de problema real, cuidados ou intervenções, né? Intervenções e cuidados. Eu vou pensar, eu estou só pensando, né? Quando tivermos muitos enfermeiros, dá para a gente conversar com outros enfermeiros, né? Por exemplo, pega uma ferida extremamente difícil. O que você acha que dá pra gente usar aqui nessa ferida? Eu já estou usando, sei lá, coloplast, ela não está fechando. Consegue me ajudar? Dá para dar um parecer? Percebe? A gente começa a ter diálogos com outros profissionais. Depois do planejamento vem a fase 4, que é a implementação. Você não me pediu o livro, né? Eu cheguei a mandar para vocês, eu acho que eu mandei por conta lá da aula de quarta-feira. A implementação nada mais é do que a prescrição de enfermagem. E nessa prescrição vai ter intervenções e também terão cuidado. É por fim, não menos importante. Muito bom, muito bom. Então é na lei, muito bom. Olha, vai dar até aqui avaliação. A avaliação nada mais é do que a evolução. Na evolução, o que eu quero ver na evolução? Né? Eita, matou pelo menos? Se a intervenção resultado da intervenção, porque ela pode ficar igual, paciente, né? Melhor ou pior. Da mesma forma, eu quero de novo saber o que a
pessoa tem. Eu nunca posso esquecer dessas fases. Posso esquecer. Meu trabalho versa, quando eu estou clinicando, o meu trabalho versa nessas 5 fases. E eu preciso saber em qual fase eu estou para saber, né, o que fazer. Essas fases, elas interconectam-se como um girassol. A entrevista se enquadra em qual dessas fases? Quem falou? Qual é o seu nome, Celito? Glaucia. A entrevista se enquadra em qual fase? Histórico. Alguém discorda? Sim ou não? Sim ou não? Então aqui, quando eu pergunto o que ela tem, eu tenho 2 possibilidades, correto? Eu tenho exames e eu tenho histórico. Pô, histórico não, desculpa. Entrevista. E aqui? Quem é a pessoa? Eu tenho apenas? Mais alto, apenas? Identificação. Isso, mas a identificação. Como é que eu identifico essa pessoa? Qual é a técnica? Entrevista. Exceto se a pessoa estiver inconsciente, que é a exceção, não é a regra, aí eu vou lá e pego o documento nas coisas dela, para eu poder identificar essa pessoa. Não é a regra, ok? É a exceção. A maioria das pessoas chega no hospital consciente, a maioria. Ah, e as coisas que eu vejo lá no SkyMed, no Dr. House, aquilo é exceção. Aquilo não é a regra, ok? Bem? Ótimo. Como é que é o seu nome mesmo? Viviane. Lista. Em mais uma das 4 fases que estão faltando, vai entrar a entrevista. Sem colar, sem colar, sem colar. Sem colar, vamos pensar. Vamos pensar. Ok? Primeira pergunta. Você sabe? Se a resposta for não, não tem problema. Porque aí se a resposta for não, eu vou dar um outro direcionamento à explicação. Você sabe? Sim. Ótimo. Qual? Diagnóstico? Não. Beleza. Sua vez já passou. Ivan? Sem colar? Aonde você acha que entra a entrevista? Por que não é o diagnóstico? Porque o diagnóstico, eu vou pegar esse conjunto de informações e vou agrupar num nome. Eu vou falar primeiro o diagnóstico médico, que é muito mais fácil. A gente já está acostumado com o diagnóstico médico. Professor, por que a gente está acostumado com o diagnóstico médico? Porque ele vem sendo feito desde 2.500 anos antes de Cristo. Então nós temos aí desde 500 anos antes de Cristo, perdão. Então nós temos 2.500 anos em que é feito o diagnóstico. Tem muito tempo para poder melhorar esse trabalho. Vamos pegar 2 exemplos, ok? Sensação de queimação, sensação de peso, com, né, possíveis refluxos, né, da queimação vindo até a garganta. Qual que é o diagnóstico médico? Qual que é o diagnóstico? Gastrite. Não é fácil. Eu peguei um conjunto de sintomas e dei um nome, ok? Vamos pegar um outro diagnóstico médico. Sensação de dor dor na região encefálica, com dificuldade, fotofobia, dificuldades de estar em ambientes iluminados, com audiofobia, dificuldade em estar em ambientes com muito som, sendo que nesses ambientes aumenta o processo de dor na cabeça. Qual é o possível diagnóstico? Enxaqueca. Percebe o que é um diagnóstico? Eu pego um conjunto de sintomas e agrupo num nome. Ficou claro, Viviane? Sim. Por que não pode ser a entrevista no diagnóstico?
Porque ali eu só vou pegar todos os dados que eu coletei no meu histórico e vou agora dizer, ó, esta pessoa tem isso. Porque quando um outro profissional olha o diagnóstico, ele não precisa fazer o diagnóstico, ele não precisa fazer a entrevista e nem os exames iniciais. Ele já vai direto no diagnóstico. Pai, eu confio no trabalho, é José, né? Confio no trabalho do José. Já ia falar José. Né? Confio no trabalho do José. Se ele está me dizendo que o diagnóstico é esse, vamos trabalhar em cima desse diagnóstico. Ele já fez o trabalho de identificação do paciente, de histórico do paciente. Tudo bem? Ótimo. Ivan? Pode dizer, não sei, professor. Aí eu pulo para o próximo. Não tem problema. Não sabe? Beleza. Nicolas? Não sei. Então já vamos diminuir para vocês para ficar mais claro. Fácil. Ok? Aqui pode ser? Por que não? Porque aqui eu estou apenas. Aqui é uma fase. Pensar. Ok? Beleza? Então agora só sobraram duas possibilidades. Você, senhorita, que não a Glaucia. Como é que é o nome? Qual é o seu nome? Gabriela. Qual é a fase? Implementação. Vamos lá. Na hora que eu faço a prescrição de enfermagem, foi na quarta-feira que eu estava falando, né, para vocês. Vocês estavam, acho que era vocês, né? 10 horas da manhã, olha para cima. Meio-dia, olha para a direita. 2 horas, olha para cima. 4 horas, olha para a esquerda. 6 horas, olha para cima. Que prescrição que é essa? Prescrição de mudança de decúbito. Não é uma prescrição? Perfeito? Ok? Na prescrição, para dizer o que é uma prescrição, vocês nunca mais esquecerem. A prescrição é uma ordem. Eu preciso entrevistar o meu paciente para dar uma prescrição? Eu preciso entrevistar o paciente para fazer uma prescrição? Preciso? Sim ou não? Sim ou não? Agora eu já não sei, professor, não olha para mim que eu estou com medo desse senhor. Como é seu nome mesmo? Gabriela. Temos duas Gabriela. Você é Gabriela? E você é Gabriela? Qual? Soares. Por gentileza, me passe uma listinha com o nome de vocês, que eu esqueci de novo o meu... Prescrição de enfermagem. Manter decúbito elevado 45 graus. Justificativa. Reduzir risco de broncoaspiração. Professor, o que é um... Ele vai morrer de vergonha agora. Professor, o que é um decúbito elevado 45 graus? Todos olhem para o Nicolas. Olhem para o Nicolas. Isso, olha lá. Isso é um decúbito de 45 graus. Ok? Nunca no hospital um paciente fica plano igual na nossa casa. Nunca. Porque a gente sempre acha que ele vai engasgar. E o engasgar é tecnicamente denominado de broncoaspiração. Ficou claro porque que a entrevista não entra na prescrição? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Então qual é a outra fase que entra a entrevista? A avaliação, o próprio nome diz. Se eu vou perguntar o que a pessoa tem, a cola já estava me dizendo, ó. Já tinha cola. Que ela tem. Como é que eu sei o que ela tem? Fazendo exame e fazendo entrevista. Exame e entrevista. Então, quando vocês estão numa disciplina, qual é o nome da disciplina mesmo? Fundamentos? Fundamentos? O que é semiologia? Vocês estão em fundamentos semiológicos. A primeira coisa que vocês precisam aprender é a definição da palavra semiologia. Diga, Felipe. Oi? Da doença é patologia. Quando a gente estuda doenças, o estudo da doença é
pato. Ok? Então, lição de casa para vocês. Semana que vem eu cobro de vocês. Não vou dar essa resposta de pronto, porque a gente já está aqui há um mês. Eu bato o olho numa disciplina. Se eu não entendo a disciplina, eu vou ao dicionário. Tudo dos cuidados. Melhor, sem chutar, procura. No próprio livro de vocês, o capítulo inicial do livrinho de vocês já está dizendo o que é semiologia. Tá? Tudo bem? Mas dentro dessa disciplina, o que vocês vão aprender? Vocês vão aprender cuidados aqui? Vocês vão aprender formas de avaliar o meu paciente. Técnicas de avaliação. Vocês avaliaram? Quem que você entrevistou? Como é que seu nome é mesmo? Lucejane. Compartilhe conosco. Pode? Pode? Ótimo. Compartilhe conosco a entrevista que você fez com o Iago. Leia em voz alta, por gentileza. Leia em voz alta, que aí agora eu já vou começar a ensinar vocês a passar o plantão. Então vem aqui. Vamos passar o plantão. Não, só o professor. Como é que é? Só o professor maluco passa vergonha, me chamando de maluco. Você está acostumado que você é técnica, não vem não, vai? Ai, é bom que a gente já vai matar a vergonha agora. O nome dele é Iago, eu entrevistei o Iago Gomes da Silva, perguntei a data de nascimento dele, a idade dele. Aí você já me dá as respostas. Tá? Então, mais ou menos assim, ok? Iago Gomes da Silva, paciente do sexo masculino, nascido em, com idade atual, tá? 28 anos, nome da mãe, Selma Cristina. Ele diz que não está sentindo nada. Eu perguntei que não sente nada. Se tem cirurgias que ele já fez, ele disse que sim. Cirurgias de fimose. Se tem doenças pré-existentes, ele falou que tem TDAH, bronquite inativa, rinite, megadiabetes, alergia, histórico familiar da mãe, câncer, hipertensão, diabetes, eliminações fisiológicas normais e não faz atividade física. Faz tudo. Câncer do quê? Tudo de Oi? Tem problemas. E ele tem? Não tem? Tá. Sem problemas. Ok? Conseguimos ver o Iago? Neste momento, ele tem uma necessidade real? Um problema real? Neste momento, ele tem um problema real? Sim ou não? Neste momento, ele tem um problema real? Não. Então, mais ou menos assim, ó. Iago Gomes da Silva, nascido em 18 de janeiro de 96, filho de Selma Cristina Gomes. Refere, não está se sentindo nada, tendo como cirurgia pregressa uma cirurgia muito característica do sexo masculino, né? Não vem ao caso expor neste momento. Tendo como doença pré-existente TDAH, bronquite inativa e rinite, nega diabetes, nega alergia, tendo como histórico familiar câncer pelo lado da mãe, hipertensão e diabetes pelo lado da mãe e infarto agudo do miocárdio pelo lado do pai. Ok? Tem algum problema real? Agora, neste momento? Tem? Não. Neste momento não tem nenhum problema. Ok? Nós estamos em que mês? Março. Março acaba o? Março acaba o? Verão. Depois do verão vem o? Como é que é a característica do outono e inverno em São Paulo? Chove? Chove? No outono e inverno em São Paulo chove? Nada.
E quais são as doenças que vêm com o outono e inverno? As doenças do aparelho respiratório. Tem risco de doenças futuras? Que doenças futuras que ele tem risco aqui pela entrevista? Bronquite e sinusite. Percebe? Nem encostei. Já não sairia de uma consulta sem uma orientação. Orientação básica, padrão. Se ele não está em casa, umedeça o ambiente. Básica, padrão. Para a cidade de São Paulo, que é a nossa característica. Ficou claro? Para isso que a gente serve. Porque aí quando eu for passar o plantão, eu também vou passar pelos dados da entrevista. Ficou claro? Sim ou não? Tudo bem? E por que eu uso a entrevista aqui? Vamos pegar um outro exemplo. Paciente, parou lá na minha enfermaria. Eliminações fisiológicas normais, sem alterações. Okay? Normais para ele. Para mim, Vitor Hugo, é normal eu ir fazer o número 2 todo dia. Todo dia eu vou lá e faço o número 2. Para mim isso é normal. Para algumas pessoas é normal dia sim, dia não. Tá? Então não use você como um parâmetro de normalidade. Cada corpo funciona de um jeito. O que não é normal é a pessoa não fazer ou precisar de medicamentos para fazer. Isto não é normal. Ok? Aí vamos supor, eu, Vitor Hugo, chego, fiz uma cirurgia, hoje é sexta, fiz a cirurgia na terça, e desde terça-feira eu não faço o número 2. Tá bom? Tá bom? Tá normal? Uma prescrição de enfermagem. Massagem abdominal de que tipo? Laxativa. Porque se eu faço para a esquerda é laxativa, se eu faço para a direita é constipante. Seguindo o fluxo, o trânsito intestinal na alça, o trânsito na alça do intestino grosso. Beleza? Aí o seu técnico de enfermagem, segunda prescrição para poder fazer o número 2. Muito líquido. Não necessariamente água, mas eu tenho que umidificar as fezes. Prescrição número 3. Se eu puder, caminhar na enfermaria para estimular o trânsito intestinal. Beleza? Ótimo. Aí vocês chegam para mim hoje na consulta de enfermagem. Que pergunta que vocês me fariam? Nós fizemos 3 prescrições para qual problema? 3 prescrições para isso, diagnóstico de enfermagem, trânsito intestinal diminuído. Que pergunta que vocês me fariam? Aí vocês viram o problema, pensaram numa solução, prescreveram 3 possibilidades de solução, e agora o que vocês vão fazer? Avaliar. O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem? Oi? Não. O que vocês querem que eu faça? Cocô. É isso que eu quero, é isso que vocês querem que eu faça. Eu faço essas prescrições para o meu paciente conseguir fazer cocô. Para isso que eu prescrevi. Existem 3 possibilidades. Ou eu não continuo na mesma, não estou fazendo nada, mas não sinto nenhum incômodo. Ou pior, não estou fazendo nada e agora está doendo. E eu estou começando a ficar estressado. Já, sabe, tipo enfesado? Enfesado? Tem fezes. Tipo enfesado, sabe? Cheio de fezes. Ou, qual que é a terceira possibilidade? Olha lá, igual, melhor ou pior? Qual que é a terceira possibilidade? Que eu fiz cocô. Mas simples assim. Você pode usar a palavra que você quiser. Podemos até usar termos técnicos. Eliminações intestinais presentes. Ok? Mas
faz. Traduzindo em miúdo, ele fez cocô. Como é que vocês vão saber se eu fiz cocô? Perguntando. E a pergunta é uma técnica de entrevista. E como é que você pergunta? Que ninguém pegou, você não perguntou. Você perguntou para ele, né? Como é que você perguntou para ele se ele faz cocô? Como é que você perguntou para ele? Não, você foi entrevistar. Você perguntou para ela se ela faz cocô? Não é. Alguém perguntou? Você perguntou para ele se ele fez cocô? Então, como é que você perguntou para ela, Ivan? Ô, Iago? Como é que você perguntou? Eliminações fisiológicas. Olha que bonito, né? Você sabe o que são eliminações fisiológicas? Agora você sabe que você está no meio da aula, né? Que está aqui, mas não entende nada da área da saúde. Né? Nada. E ainda fica nervosa quando eu dou spoiler. Eu falo, isso é isso. Ah, errou. Não, errou. Vai morrer o paciente. Aí o paciente fala, você falou. Eu falei que ele errou. Ele errou. Se ele der errado, o paciente vai morrer, dá certo. Aí o que você pode fazer? Nada, eu dou spoiler. Ok? Eliminações fisiológicas é uma técnica. Não tenho vergonha de perguntar. Ok? Porque é o que eu quero saber. E aí, tudo bem? Tá? Tudo bem. Como é que você tá? Dormiu bem hoje? Dormiu bem hoje? Dormiu. Você tem TDAH? Caramba, sério? Você gosta de calma. Não? Mas parece, olhando assim, você parece uma fortaleza, mais rocha. Bom, é muito grande, é muito bom. Interessantíssimo. Einstein tinha, né? Tinha. Faz que tipo de atividade física? Musculação só para ficar indo, nada mais? Às vezes eu jogo também futsal, acesso. Arte marcial vai te ajudar. Fiz capoeira um tempo, mas eu estou procurando algo que saiba do horário, mas não tem. Eu tenho que sair livre e não achei nada. Treinar à tarde é difícil mesmo. Aqui do lado tem a Lotus Club. Tem uma turma boa de jiu-jitsu ali atrás. Duas boas à direita. Eu treinei lá durante 3 anos. Mas fica grossa a galera lá. E aí. E na hora do quebra-jereba tem muita sacanagem. Tem muita mamãe. E xixi tá tudo bem? Dói quando faz? Não? E cocô? Não? Mas você consegue fazer todo dia? Você sabe? É uma conversa. A pessoa tem que se sentir tranquila com você. Tem que se sentir confiante. Eu não vou usar essas informações para sacanear ele. Mas eu vou perguntar tudo o que eu preciso saber. Você fez assim. Amigos, tudo bom? Beleza? Podemos conversar um pouquinho? Claro. Nicolas do quê? Oi? Perfeito, prazer. Ele tem mais algum? Desculpa os outros, mas tem mais algum especial aqui? Os especiais somos nós, os aquarianos. Tem mais algum aquariano aqui? A gente sofre, né? A gente sofre quando a gente está do lado de réis mortais, a gente sofre. Porque a gente não é maluco, né? A gente está à frente. Entendeu? E aí quem está lá atrás acha, é maluco. Não. Tudo bem? Nasceu em que ano? 2003, caramba, novinho. Tem algum desconforto? Alguma queixa? Não? Dorme bem? Dorme direto ou fica acordando de madrugada? Direto? Sempre? Nenhuma noite você tem aquela de tipo 8 horas? Não? Tem alguma dor? Nenhuma dor? Já teve alguma cirurgia, algum problema no rim? E precisou passar no médico? Nunca precisou passar no médico para lá. E passou por o quê? Dentiria.
quantos anos? Então tranquilo. Algo esporádico, né? E hoje? Fazer cocô normal? Alterou o seu fluxo intestinal? Tá certo. Ficou claro? É uma relação. Eu não sou amigo do Nicolas. Eu sou um entrevista. Lembra da linguagem não verbal? Pessoa, você faz uma pergunta, ela fala assim, tem coisa ali. Óbvio, eu não vou expô-lo aqui na sala. Numa consulta individual, você aprofunda mais. Porque ela já vai te dizer o que ela não quer dizer. Tipo, ou olha para baixo. Por isso que a gente tem que treinar a técnica de conversar com o corpo. Eu não acredito 100% nas palavras. Porque o corpo às vezes me diz outra coisa. E às vezes é tão sutil, né? Que a gente tem que prestar muita atenção. Mas é uma informação importante. Então vamos voltar para esse paciente. Fiz a cirurgia na terça. Não fiz cocô na quarta, não fiz cocô na quinta, hoje é sexta. Vocês têm que me perguntar. E aí, Vitor, tudo bem? Bom dia, como é que você passou a noite? Está sentindo alguma dor? Porque já não é mais histórico, percebe? Eu já não preciso mais saber o nome da mãe, o nome do pai, data de nascimento. Essa informação eu já tenho. Agora aqui eu só quero saber se do problema que você tinha e da prescrição que eu fiz, você está melhor, igual ou pior. E eu quero saber se surgiu outros problemas. Às vezes pode surgir outros problemas. Então é aqui que a gente está enquadrando a nossa entrevista. E é aqui que nós vamos enquadrar, dentre todas as possibilidades de exame que nós já listamos na primeira aula, nós vamos colocar aqui clínico e físico. Aqui o físico ele é bem menor, tá? Porque eu não vou ficar medindo o peso toda hora do meu paciente. A estatura eu já medi uma vez, ele não vai nem aumentar nem diminuir no processo de internação. Eu vou medir peso se for necessário. Por exemplo, meu paciente está lá na UTI. Ali é importante eu medir peso. Está numa clínica de idosos. Aqui é importante eu medir peso. Né? Okay? Então aqui é muito mais exame clínico. Vocês estão aprendendo lá com a professora Simone sinais e nós aprenderemos aqui também técnicas de ausculta, melhor, inspeção, ausculta. Na lei, eu vou escrever o que está na lei, que é para vocês decorarem para poder fazer a prova. Bom? Mas eu não sigo a lei, porque a lei está errada. Na prática vocês vão aprender. Quando eu for falar isso aqui para vocês, eu ensino. Ok? Lá na prática está percussão. Na prática está palpação. E percussão. Só que são avaliações clínicas que a gente faz no nosso paciente. Então, nós vamos começar agora. Aqui acabou a técnica de entrevista. Não faremos mais a técnica de entrevista. Na prova, eu vou cobrar de vocês o que a gente pergunta nas técnicas de entrevista. Lembra que a gente colocou aqui? Dados de identificação e dados clínicos. Sim, lembra daquele quadrinho? Professora, eu não copiei. Pega do colega que copiou. Por quê? Porque isso é uma informação para a vida. E como é que a gente faz essa informação ficar colada na cabeça de vocês? Fala que vai cair na prova. Aí vocês olham pra caramba. Né? Porque vocês vão falar que não vai cair na prova, você não vai nunca mais. Vai cair na prova, vou perguntar.
Tá? Professor, você disse, você quer fazer algumas perguntinhas para a prova? Quero. Essa é uma delas. Como eu sou bondoso, sou um professor muito bondoso para dizer o que vai cair na prova. Eu vou perguntar exatamente assim. Quais dados você busca em uma entrevista? Tá? Descreva-os separadamente. Vocês vão ter que descrever os dados de identificação e os dados de informações clínicas. Ok? É exatamente assim. Na hora que vocês olharem a prova, vocês vão lembrar bem. Tá bom? Porque essa é uma informação que eu não vou precisar depois, com o tempo, eu não vou precisar mais de prontuário. Ela vai estar aqui. Aí eu tenho. Tá? Beleza? E sinal vital que a professora ensinou para vocês. Até aqui. Então, desta parte que nós vimos, a parte da entrevista. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Perfeito. Vamos agora começar os sinais vitais. A professora falou para vocês de ensinar para vocês técnica de inspeção, ausculta, palpação e percussão. Beleza? Ok? Inspeção a gente já faz a partir do momento que eu entro no quarto. Bati na porta do quarto, abri a porta do quarto, eu já estou inspecionando o meu paciente. Ok? Qual o sinal vital que ela comentou para vocês? Não! Não, mas qual o sinal vital? O que ela... Mas ela já entrou nas... Então mas ainda não entrou temperatura ou não? Ou já começou a falar? Já começou a falar? Já? Tá, ok. Então ela parou mais aqui, né? Então beleza, então nós vamos começar a nossa parte de semiologia. Não se esqueçam que eu vou também cobrar para vocês na semana que vem. Boa pergunta. Define o termo semiologia. Bonito. Afinal, você chega lá na sua casa, sua mãe pergunta para você, nossa filho, você está vindo todo branquinho da faculdade, que orgulho, né? Parece até um anjo. Você está vendo o quê? Por que você vai de branco hoje? Eu estou tendo a disciplina de semiologia. Semi o quê? Semiologia. Semi o quê? Mas você vai explicar para a tua mãe o que é semiologia. É uma pergunta boa. Então vamos lá. O que é inspeção? Um só de cada vez, por gentileza. É o que a gente vê. Muito bom. É o que a gente vê? Mais alguém? Então vamos começar a nossa aula sobre inspeção. Eu ia falar de temperatura, foi o que eu tinha falado com o Daniel. Vamos mudar a programação da aula. Vamos falar sobre inspeção. Inspeção, como a Vânia disse, é o que a gente vê. Não é tudo que nós observamos. O que mais? Só? Se eu já estou tocando, eu estou inspecionando? Não. Já não é mais inspeção, porque eu já toquei. José, complementa? Sem eu encostar no paciente. Beleza? Vamos colocar essa como regra? O que é inspecionar? Inspeção significa não encosto no paciente. Beleza? Aí aqui o encosto eu vou colocar em aspas, que aí depois nós vamos ver que a gente encosta um pouquinho. Em algumas coisas eu encosto um pouquinho. Diga, Felipe. Vistoria. O que é vistoria? Porque quando a gente fala observar,
Qual é o órgão que você usou? Para observar, eu usei os olhos. Então é o sentido da visão. Perfeito? Aqui é o órgão. E aqui é o sentido. Beleza? Existe outro sentido que eu posso inspecionar? Muito bom. Muito bom. Qual é o órgão? Nariz. Qual que é o sentido? Os cheiros me dizem muita coisa. Por exemplo, se eu nunca vi o paciente, eu estou lá na Santa Casa, só pelo cheiro, eu já sei se é morador de rua ou não. Ah, eu estou num hospital bom. Só pelo cheiro, eu já sei se aquela pessoa tem algum problema de saúde mental ou não. E saúde mental não significa louco, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Saúde mental é um processo muito maior. Pode ter o louco, né, o esquizofrênico, o surdo, o psicótico, se enquadra dentro do âmbito da saúde mental? Sim. Vamos pegar um exemplo, um usuário de drogas. Dependendo do que você usou, irmão. Você acha que você vai lembrar de tomar banho? Né? Não precisa nem ser de drogas. Quantas amigas aí ou amigos que você não conhece que chapa o caneco e volta para casa fedendo a boca? Só pelo cheirinho do vômito já olha o indivíduo todo alterado, nem falei nada, vejo o indivíduo cambaleante. Chego perto, sinto o cheiro de vômito e falo assim, a chance de estar é grande. Não é um processo de inspeção, eu nem conversei com o indivíduo, nem encostei nele. Porque eu já vou chegando, já vou pensando, primeiro em me proteger. Porque se ele realmente estiver bêbado, a chance dele querer me dar um soco é enorme. E eu não estou aqui para apanhar de ninguém. Não estou aqui para bater, mas eu também não estou aqui para apanhar. Bate na parede, ele quer dar um soco, a parede mandou você a merda. Bate nela. Beleza? Ficou claro? Alguém não entendeu o porquê do olfato? Tudo bem? E existem alguns processos infecciosos que têm cheiros característicos. Infecção de salmonela tem um cheiro, infecção de... a gente não está no modo microbiologia, só foge os nomes. Infecção por hemófilos tem outro cheiro, infecção... o catarro de tuberculoso tem um cheiro muito característico, específico. Sangue nas fezes tem um cheiro. Tá? Oi? Sim. Estáfilo, infecção por estáfilo, você abre a ferida, tá com estáfilo, você até fecha a ferida. Que cara tem? Eu já sei que tem estáfilo, não precisa nem ver, só pelo cheiro. Percebe que isso é um processo de inspeção? Estou inspecionando, não é só o olho. Vamos pegar um exemplo, paciente com diabetes que faz um tempão que não toma insulina. Sabe a acetona que você passa na sua unha? Para tirar os maus? Sabe, Gregório? Porque o Gregório usa base, né? Você acredita que é minha mulher? Eu falei assim, vamos passar base na sua unha? Oi? Passar base na unha. Vai lá, eu sou enfermeira, tem que fazer esse vídeo. Não, mas fica tão bonito, eu falei assim, eu acho que você passa na sua. Ela aí na tua. Eu falei, mas minha mão não está de moça, faz tempo que eu não uso. Sou uma moça, nem calma. Paciente com diabetes tem um hálito de acetona. Ficou claro que eu não uso na inspeção só o olhar? A maioria dos livros vai falar só do olhar, tá errado. O que mais? Audição. Ai, que bonito, né? Me dê um exemplo da audição, Felipe. Então nós temos aqui o órgão são os ouvidos e o sentido, o próprio ele é a audição.
Me dê um exemplo clínico do porquê que a audição é um processo de inspeção. Não. Melhor. Voz rouca. O que a voz rouca me diria? Tem algum possível problema na sua estrutura vocal. Será que é uma inflamação de garganta? Será que é um edema? Será que ele é um fumante? Não dá para saber. Mas eu já sei que ali só de ouvir, falei, opa, já direciona aonde eu vou continuar os meus exames. Então, quando a gente entrevista o paciente, no processo de entrevista, eu colho várias informações. Várias informações. Além das informações das perguntas, nós vimos há 3 aulas anteriores que o que a pessoa fala é o que menos me importa. Porque são só 15%, não foi isso que a gente viu? O que sai da boca da pessoa é só 15% da veracidade da informação. Os outros 85% está dividido ali, ó. Linguagem não verbal e entonação. Um outro exemplo da audição relacionado à fala. Vamos pegar a Vânia. Parece até que está doente. Oi? Fala mais alto. Às vezes você está subnutrida, está te faltando energia. Se for um velhinho, uma pessoa num processo infeccioso, você fala, bom dia lá! Tem força nem para falar. A força com que a pessoa fala reflete muito do seu estado clínico. Ficou claro? Não estamos mais na fala. Me dê um exemplo de inspeção pelo ouvido. Vou dar o spoiler. Ai, que bonito, né? Quando a pessoa ela vem da Bela, quando a pessoa, né, ela é celta, porque eu sou latino, eu sou marrom, não tem como negar que eu sou latino. No máximo eu poderia passar por um idiota, né? Mas aqui não, né? Olha, veio da onde? É celta, né? É uma celta. O que é celta? É aquelas pessoas que vêm lá da Irlanda, sabe? É outro nível. Coloca depois no Google assim, celtas. É outro nível, né? É outro padrão. Se não for celta, celta com C. Igual o carro, sabe? Se não for celta, é o quê? É uma holandesa, uma belga. É outro nível, né? Me diga. Eu ia falar Glaucia. Me diga, Gabriela. Só não lembro o sobrenome. Um exemplo de como é que é a escuta só de ouvir. E eu não estou usando o estetoscópio, hein? Eu não estou usando o estetoscópio. Me dê um exemplo. Chiado de gato. Ai, que bonito, né? Chiado de gato. Às vezes você chega perto da pessoa e ela fala. E você nem chegou perto. Você fala, nossa, que legal, né? Onde está o gatinho aí? Não é isso? Ou a pessoa tem. Nossa, meu Deus, um bicho aí dentro, né? Percebe? Ficou claro? Vamos pegar a desinteria lá do Nicolas, desculpa usar, né? Você chega perto da pessoa, já tá lá aquele negócio, né? Geralmente são as mulheres que têm vergonha de ser cozinho, né? Não, ele dá uma voltinha, solta o cozinho e volta. Onde você foi? Eu fui ver o negócio da mentira, ele foi pegar. Mas ele é educado, ele não fez isso lá. E a mulher não, ela fica, né, segurando. Aí de repente a barriga passa. Ela, nossa, o que tem? Eu falei, gases querendo sair.
Como é que eu resolvo isso? Deixa isso aí. Quando a pessoa está com desinteria, eu escuto de longe. Ficou claro que eu uso esses 3? Encostei no meu paciente? Não. Isso eu estou só de longe, conversando com a pessoa, entrevistando a pessoa, me aproximando da pessoa. Aí agora a gente vai, eu colocar não encosto na pessoa, agora eu vou mostrar para vocês que a gente encosta. Duplas. Deixa eu pedir a gentileza para vocês. Senta ali, que fica mais fácil para mim. Obrigado. Que aí fica todo mundo de um lado só. Como a gente inspeciona as pessoas? Primeira regra e é uma regra internacional. Próxima vez, a minha filha adora Sky Match. Aí eu falo, não, eu não posso ficar vendo essas coisas. Em Amsterdã. Quando eu vejo essas coisas, me dá vontade de trabalhar no hospital. Você quer ver o quê? Eu quero ver seriados de direito. É onde eu quero trabalhar agora. Eu quero ir, né? Trabalha. Primeira regra. Vai ser capaz. O certo é certo, mesmo que só você faça. Entendeu? O certo é certo, mesmo que só você faça. Qual que é a regra internacional para nós entrevistarmos e avaliarmos o nosso paciente? Porque nós temos aqui o diferentão, que está do lado direito da paciente, e os comuns, que estão do lado esquerdo do paciente. Quem está certo? O diferentão, que é um só, ou os comuns, que são 5? Percebe? Nós temos 2 lados. O lado direito e o lado esquerdo. Qual que é o lado certo? O certo é certo, mesmo que só você faz. Não mude, porque está todo mundo fazendo diferente. Se você tem certeza do que você está fazendo, continue na sua certeza. Principalmente no hospital, principalmente na enfermagem. Vai ver um monte de gente fazendo um monte de porcaria. Ah, por que você faz assim? Porque você foi. E por que você foi assim? Não sei. Por que você não sabe? Ah, porque eu nunca perguntei. Você é muito chato. E você não pensa para fazer? Não, por que não? Todo mundo faz. Se todo mundo faz, vai fazer também. Vocês vão ouvir essas respostas. Quem já trabalha já deve ter ouvido. É exatamente assim que as pessoas te respondem. Você fala assim. Por que na nossa profissão não tem prova igual a OAB? Porque você colou o curso inteiro e agora você é igual a mim. O lado bom da OAB é isso, eu vejo pelos meus colegas. Nós vamos transformar juntos. A maioria deles não vai conseguir tirar a OAB, porque colou o curso inteiro. Já na enfermagem não. Tá errado. Deveria ter provinha também para poder ser enfermeiro. Porque pelo menos eu ia olhar para você e falar assim, você merece estar do meu lado. Por quê? Porque você teve que passar pela prova. Pela faculdade, pela prova. Entendeu? Né? Quem sabe um dia a gente consiga isso na saúde. Padrão internacional. Olha lá no Sky Match, olha lá no Dr. House, olha lá no New Amsterdã. Grey's Anatomy, New Amsterdam. Como é que é o nome daquele médico chato lá pra cacete, o doidinho lá? The Good Doctor. The Good Doctor. Que lado que eles ficam do paciente? Direito ou esquerdo? Direito. Padrão internacional. Por quê? Porque eu sou destro, filho. Todo mundo do lado direito do paciente. Plus. Por isso, se tiver cadeira, tira a cadeira para facilitar o seu... Padrão internacional. Já mostra num processo avaliatório, seus 3 primeiros meses, é de experiência, filho. Se eu estou no hospital e eu sou a pessoa que está te avaliando, eu não vou falar para você ir para o lado esquerdo, direito. Eu só observo e é não. Se você for canhota, ok. Se adapte à maioria. Assim.
Se você for canhoto, eu até ia falar, né? Canhoto ele é tão diferente que a gente chama ele de sinistro. É um sinônimo para canhoto, é sinistro. Ok? O canhoto, ele até tem uma justificativa. Eu estou aqui por condição da predominância do meu lado esquerdo. E aí você, ok. Quem não for canhoto já não tem essa desculpa. Porque se eu for avaliar o meu paciente, eu ponho o estetoscópio, olha a dificuldade de eu fazer isso aqui. Eu não sou canhoto. Já com o lado direito já fica muito mais fácil, muito mais simples. Se eu precisar tocar no meu paciente, eu estou aqui, a minha mão dominante está para cá. Eu não vou fazer isso aqui. É ruim. Por isso que é o padrão internacional, porque a maioria das pessoas são destras. É o padrão da maioria. Aí os outros, se adapte, filho. Quantas cadeiras a gente tem na faculdade para canhoto? A cada 50 de 10 vai ter uma, duas, canhoto. Porque é a maioria. Porque não estou falando que eles têm que ser descartados, não é isso. Mas a gente sempre pensa primeiro na regra, para depois pensar na exceção. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Vai avaliar o paciente lado direito. Tudo bem? Ótimo. Segunda coisa. Me posiciono do lado do peito do meu paciente. No mínimo. Então eu não posso fazer uma avaliação estando aqui, no pé. E ainda pior, tocar o pé do paciente. Ô, e aí, tudo bom? Vai te catar. Do lado do peito do paciente. Por quê? Qual que é a sequência de avaliação? Oi? Não entendi. Eu não posso falar de cima para baixo, porque se meu paciente estiver em Trendelenburg, né, a cabeça já está embaixo. Qual que é? Isso, céfalo. Podal. Céfalo é o quê? Cabeça. E podal é o quê? Pés. Aqui já também vai me dar um padrão da minha descrição. Eu posso dividir o meu instrumento em duas fases. Vou colocar lá, tanto faz se é a evolução ou se é o histórico. Em entrevista, 2 pontos. Coloco os dados que a pessoa entrevistou. E na entrevista eu vou perguntando céfalo-podal. Dormiu bem? Está com alguma dor na região da cabeça? Eu já vou perguntando de cima para baixo. Está fazendo o número 2? O número 2, a barriga está antes, né, do genital. E o número 1? Número 1 é muito mais difícil ter alteração. Se você não for nefropata. Tudo bem? E na avaliação, eu começo da cabeça e venho para os pés. Em que momento que eu vou avaliar o couro cabeludo? Quando justificar. Ok? Em que momento, quando eu falo couro cabeludo, é característica da higiene do cabelo. Mas em que momento que eu avalio a cabeça do meu paciente? Sempre. Principalmente se ele estiver enfraquecido. Porque eu não sei se tem algum possível trauma. E o que é um trauma? O que é trauma? Trauma é isso aqui, ó. É qualquer agressão externa ao seu corpo. Um tapa é um trauma, um soco é um trauma. Você tropeçou, bateu a cabeça na parede, é um trauma. Você tomou uma paulada, é um trauma. Tomou uma garrafada, é um trauma. Tomou um tiro, é um trauma. Tomou uma facada, é um trauma. Bateu o carro, é um trauma. Foi atropelado, é um trauma. Caiu da moto, é um trauma. Oh, tá doido. Entendeu? Você tem traumas leves
e você tem traumas severos. Um simples empurrão já é um trauma. Tudo bem? Então é qualquer agressão externa. Vamos pegar um exemplo. Meu paciente está muito fraco. Ele vai para fazer tomografia. E ele volta da tomografia. Não foi o que a gente viu na quarta-feira? Não foi a pergunta da Karen? Quer dizer, PPC, que tem que avaliar quando ele volta? Eu falei, não avalia não. Se ele tiver batido a cabeça lá na tomografia, e aí no plantão seguinte perceber que está com uma lesão na cabeça, a culpa vai ser de quem? Tu. Não avaliou o seu paciente como voltou. Tá? E aí nós já vamos, dentro desse aspecto, há lugares em que eu vou fazer, e aí você começa a perceber a lei. Neste momento eu vou só falar da inspeção, tá? Neste momento eu vou só falar da inspeção, ok? Aqui na inspeção eu posso também usar os dedos para fazer o toque. Eu vou mostrar depois, quando eu for explicar o que é palpação, que aqui eu não estou palpando. Aqui eu estou só fazendo um toque. Tá? Por exemplo, eu vou avaliar a cabeça do indivíduo. Se ela tem muito cabelo, não tem como eu sentir superficialmente a pele dessa pessoa. E aí nós vamos começar de cima para baixo. Hoje eu vou ensinar vocês a buscar 3 sintomas. 3, hoje. Tá? Aí depois dá para todo mundo rodiziar. Quais são os sintomas que nós vamos observar? Nós vamos avaliar a condição nutricional, nós vamos avaliar a condição vascular e nós vamos avaliar a condição da respiração. Só olhando, só de olhar eu já sei se o meu paciente está bem nutrido, se os vasos sanguíneos dele, o coração dele funciona bem e se a respiração dele está boa. Só de olhar, só de bater o olho eu já sei se essa pessoa está boa ou não, ok? Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Deixa eu pegar uma outra pessoa, vem você, please. Tu que é branquinho. É mais fácil ver os branquinhos, ok? O que eu avaliaria na condição nutricional da Gláucia? Só olhando. Oi? A coloração da pele. O que a coloração da pele me diz? Ó, presta atenção na testa dela, ok? Eu vou apertar. Mão linda, rosada. Ó, só de bater o olho na mão rosadinha, eu já sei que essa pessoa está corada. O que é cor? É cor de sangue. Ó, eu vou bater, fica branco. Beleza? Ó, volta. Eu vou avaliar meus pacientes batendo? Não. Como é que você vai avaliar? Olha pra mim, não, olha pra mão, olha pra mim, olha pra mão. Você aperta a palma da mão, conta até 3. Quando você soltar, você vai contar até 2. Em 2 segundos ela vai ficar branca, vermelha e volta ao normal. Olha para a mão dela primeiro, antes da de vocês. Ó. Na mão é mais fácil, né? Do que na testa. Ó, de novo. O que isso aqui está me dizendo? Por que a mão dela ficou vermelhinha? Vamos pegar um outro aspecto, que é a segunda que você vai ver. Olha para cima. Então olha aqui, ó. Na mucosa do olho. Isso vocês vão fazer com seus pacientes. Olha para cima. E aí você olha. Tem que estar vermelhinho, igual a bochecha dela. Abre a boca. Com gentileza. Igualzinho. Aqui é a mucosa do olho. Tá bom? O que eu estou vendo? Spoiler, eu estou avaliando a nutrição. O que eu estou vendo?
Vamos voltar lá na aula de hematologia. Quais são as células do sangue? Glóbulos, glóbulos e plaquetas. Glóbulos brancos é o glóbulo. Glóbulos. Glóbulos, de novo. Brancos, glóbulos e plaquetas. Não, glóbulos. Vamos simplificar. Nada de falar nomes difíceis. Ok? Quando eu aperto, que glóbulos que eu estou vendo? Os brancos? São os brancos? O que é glóbulo branco? Polícia. O que é glóbulo branco? Glóbulo branco é polícia. Tudo bem? Decora assim. Glóbulo branco é polícia. Para que serve a polícia? Para pegar o bandido. Para pegar as vítimas da sociedade. Beleza? Se a vítima da sociedade for um vírus e entrou em você, a polícia vai buscar esse vírus aí. Beleza? Glóbulo branco é polícia. Tudo bem? O que é glóbulo vermelho? Glóbulo vermelho vocês vão decorar como ônibus. Glóbulo vermelho vocês vão decorar como ônibus. Céfalo modal. Por que ônibus, professor? O ônibus é o glóbulo vermelho. Ok? Qual é o nome do glóbulo vermelho? As hemácias. Lá no hospital vocês vão ter o nome como eritrócitos. Hemácias era só lá no ensino fundamental. Qual que é depois do fundamental? Médio. Lá no ensino médio vocês falavam hemácias. No hospital a gente fala eritrócitos. Mas vamos deixar simples. O ônibus são as hemácias. Me interessa, tem um ônibus sem banquinho? Você entra no busão, você está indo para casa. Tirando o Playboy aqui, né? Que ele tem o Playboy, cada dia ele escolhe um. Um dia ele vem de Volvo, outro dia ele vem de Mercedes. O cara é outro. Né? Quando tu entra no busão, o que você quer? Sentar. Né? Vai ficar em pé, lá no chacoalha. Aí você pega um taradão, vem dar aquela encoxadinha. Não, eu quero sentar. Quero sentar. Então todo busão bom tem cadeiras. Beleza? O que são as cadeiras do busão? Hemoglobina. Tá? Vocês vão decorar assim. Lá no livro de fisiologia, vocês vão ver o formato helicoidal da molécula de hemoglobina é capaz de transportar 360 mil moléculas de oxigênio. Ninguém falou, esquece tudo isso. Esquece. Decora dessa forma. A hemácia é o busão e a hemoglobina é a cadeira. CEAS. O que significa CEAS? Célula. E o que significa EM? Sangue, muito bom! Sangue. Percebe que toda vez que eu ouvir EM, eu estou falando de sangue. Então é a célula do sangue. Foi a primeira que foi vista. Só depois do microscópio que se descobriram que tinha os glóbulos brancos. Porque quando eu corto você, o seu sangue é de que cor? Seu sangue é de que cor? Vermelho. Seu sangue é de que cor? Vermelho. Se você não for rei, que tem sangue azul, o sangue dos réis mortais é vermelho. Beleza? Por isso que o hemo ficou como sangue, porque é a cor. Para produzir células, eu preciso de proteína. Para produzir a hemoglobina, eu preciso de proteína. Se eu estou subnutrido ou desnutrido, eu vou ficar vermelhinho? Eu vou ficar vermelhinho? Não. Eu vou ficar vermelhinho? Não.
Ficou claro porque eu consigo avaliar a pessoa só de olhar? Aí dentro desse processo de avaliação, eu não estou nem falando da circunferência abdominal, você pode ter gordo subnutrido. Por quê? Porque o cara só come pão ou só come coxinha. O que é mais barato? Comprar uma fruta ou uma coxinha? Não tem um salgado de R$1 aqui lá? Quanto custa uma maçã? Na xepa você até pode encontrar lá 7, 8, 10 reais na xepa. O que é xepa? Que você nunca foi na feira, entendeu? Comprei na feira, não sabe o que é xepa. Comprei agora, não sabe, né? No estado do nutricional, nós temos os problemas. Posso apagar aqui? Posso apagar aqui? Posso. Obrigado. Então, no problema nutricional, nós podemos ter nutrido, né? Nutrição adequada. Nós podemos ter subnutrido e desnutrido. O subnutrido é quando falta uma coisa ou outra, mas o suporte calórico está muito próximo do ideal. Então vocês olham lá na caixinha das coisas que vocês comem. Aqui tem 10% de calorias, né, de um adulto por dia. Quantas calorias por dia um indivíduo adulto come em média? 2.500 calorias. Então você está ali entre 2.000, acima de 2.000 calorias, 2.000 quilocalorias e déficit de poucos nutrientes. Por exemplo, eu sou um japonês, só como arroz, vai me faltar, sei lá, vitamina do complexo B. Eu sou um vegetariano, não como carne, vai me faltar vitaminas do complexo B. Isso se eu não comer vegetais verdes escuros. Entendeu? Então, ou seja, você não está ali passando fome, mas a sua dieta não é ideal. Já no desnutrido, você tem menos um consumo inferior a 2.000 quilocalorias e déficit de vários nutrientes, sendo que um dos importantes é a hemácia, é produzida por hemoglobina, é produzida por, então você vai ter um déficit de proteínas. Eu olho o cabelo da pessoa, vejo o cabelo quebradiço. Olho a pele da pessoa, vejo a pele branca. Faço o teste na palma da mão, faço o teste na mucosa do olho, vejo esbranquiçada. Eu não sei se é sub ou des, mas eu sei que ela tem um déficit nutricional que já está interferindo na produção das hemácias e na produção das hemoglobinas lá na medula óssea do sangue. Tiveram aula de hematologia? Ficou claro? Já dando continuidade nesse processo nutricional, se eu não tenho hemoglobina suficiente, a hemoglobina vai transportar quem? O oxigênio. Então o oxigênio é o passageiro. O oxigênio é o passageiro. E o oxigênio é tipo igual o Playboy, filho. Ele olha pro busão. Se o busão está cheio, está sendo envelhecido. Por quê? E não entra. Se o busão não tiver lugar, o oxigênio não entra. Então não adianta nada eu ter um ônibus só com 2 banquinhos. Na hora que você for colocar lá na sua saturação, né, na sua cor periférica,
Por exemplo, nossa, meu paciente está roxo, está com as extremidades roxas. O que é extremidade roxa? Não tem oxigênio ali. Você pode ter um déficit vascular, mas o seu roxo pode ser na respiração. Quando eu for ensinar a ausculta para vocês, eu vou ensinar que nós temos 4 fases respiratórias: transporte, trocas gasosas, transporte, trocas gasosas. São 4. Lá no livro que vocês leram está falando só de 2. Está incompleto, são 4. Tá bom? Então aqui, se eu não tiver hemácia suficiente, ou se eu não tiver hemoglobina suficiente, eu não vou ter o que transportar, como transportar o oxigênio. Lá no seu exame de sangue, se eu não tiver hemoglobina ou não tiver hemácia suficiente, eu vou ter um paciente com anemia. E por fim, não menos importante, quando eu aperto e vejo que fica branquinho, depois fica vermelhinho, significa que o meu capilar também está bem nutrido. Tudo vem da nutrição também, porque aí quando eu aperto o capilar, ele se aperta, mas quando eu solto ele, ele se abre. Quando ele se aperta, é quando ele fica branquinho. Quando ele se abre, como o sangue está vindo para cá, ele vai se acumulando tipo uma represa, certo? Aí eu abro ele, aí você vai ter um montão de sangue. Depois ele volta ao fluxo normal, porque esse sangue que estava represado quando você apertou, já foi embora, já foi escoado. Já foi escoado. Então na capilarização do vascular, nós vamos ver tanto a cor, né? Esse nome desse processo é perfusão periférica. O que é perfusão periférica? Aperto, fica branco, solto, fica branco, vermelho e volta normal. Isso é perfusão. Ele tem que ficar branco, vermelho e normal em menos de 2 segundos. Se eu apertar e não voltar em menos de 2 segundos, significa que esse indivíduo tem um problema vascular periférico. Você vai ver isso em pacientes diabéticos. Ok? E nós vamos ter também o refluxo venoso. O que é o refluxo venoso? Eu aperto o meu paciente e não fica bolinha. Eu vou lá e aperto a pele do meu paciente. Beleza? Aperto. E quando eu aperto com gosto mesmo. Professor, dói no paciente? Dói. Por que dói? Porque tem que avaliar. E você não tem dó? Tenho. E você está apertando para doer? Por que você está apertando para doer? Porque se fosse para fazer carinho, filho, eu não estaria aqui como enfermeiro, eu estaria aqui como homem. É para doer mesmo. Eu não estou aqui para te fazer carinho, estou aqui para te avaliar. Quando eu solto o paciente, percebe que ficou um buraquinho? Sim ou não? Sim. Numa pessoa normal, que vai ser a maioria de vocês, esse buraquinho volta em menos de 2 segundos também. Ou na maioria das pessoas nem fica o buraquinho. O nome desse teste aqui se chama teste de Godet. Teste de Godet. Aí você vai colocar uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes. Godet positivo. Aqui, afundou pouco. O que é pouco? É 0,3 milímetros. É que aqui não vai ter provavelmente ninguém com Godet positivo. Vai 0,3 milímetros. O que é 1 milímetro? Você pega lá na sua régua um risquinho, aqueles risquinhos menores, entre um e o outro, aquilo é 1 milímetro. Tá? Aqui vai de 0,3 a 0,6 milímetros. Ou seja, já é mais do que o espaço entre um e o outro.
E aqui, maior do que 0,7 milímetros. Tem pacientes, que vêm com um buraco. Um buraco. Tá? Deu mais de 1 milímetro? Já era, filho. E se não tiver nada? Você vai colocar Godet negativo. Significa, não tem nada. Não tem nenhum problema vascular. Então, quando eu aperto o meu paciente, eu quero ver essas duas coisas. O Godet eu vejo na ponta do dedo? Não. O Godet eu vejo no dorso do pé, vejo na frente da canela. Tá? Às vezes você pega um paciente que tem Godet na coxa, se o Godet já está na coxa, você está malandro. Se a sua coxa está inchada, o seu pulmão está uma porcaria. Ok? Vamos avaliar. Semana que vem eu volto com mais calma, a gente fala isso de novo. O que eu quero que vocês avaliem hoje? Apenas coloração da mucosa do olho, coloração da palma da mão e a perfusão periférica da ponta do dedo da mão. Só. E aí vocês vão levantar a barra na hora que você está apertando, de 5 a 10 segundos. Com força. Vou apertar em vocês se vocês sentirem a força do Godet aqui. Ok? Essa é a força que vocês vão apertar no seu paciente por uns 10 segundos. Ok? Forte. Sem dó. Ok?